Oi gente, bom dia, o cotidiano está começando e hoje nós vamos falar sobre dores de cabeça e enxaqueca. Você sofre com esse mal? Olha só gente, se essas dores for constante, é sinal que tem algo de errado. Nós vamos mostrar histórias de pessoas que sofrem com isso, viu? E eu vou conversar com um neurologista sobre esse assunto. E olha só, gente, o nosso país ele está passando por uma crise política, ética e moral. E como é que as pessoas estão se comportando diante de tudo isso? Eu vou conversar com uma psicóloga sobre esse assunto. Então, senta por aí, porque o seu cotidiano está só começando. A gente já começa o cotidiano de hoje, falando sobre dor de cabeça. Afinal, gente, 30 milhões de pessoas sofrem com dor de cabeça aqui no nosso país. É um número alto, não é verdade? Mas o que será que causa essa dor de cabeça, hein? E como é que as pessoas podem lidar com ela? Dá uma olhadinha aí na reportagem. Existem mais de 200 tipos de dor de cabeça. Elas se dividem em cefaleia primária, que não se apresenta como um sintoma de uma doença, já que a dor de cabeça é um mal por si só. E as cefaleias secundárias, que são decorrentes de outros fatores como estresse, noite de sono mal dormida, enxaquecas, ingestão de álcool, problemas de vista e até mesmo problemas dentários. Eu fui para o dentista e ele descobriu que minha arcada dentária ela não fechava, ela era troncha. Então ele decidiu fazer uma peça. Aí eu usava aquele foi moldando a minha boca. Depois que eu passei, eu acho que uns 6 meses a 7 meses com a medicação, e depois... O calor também pode agravar as cefaleias. Uma pesquisa americana provou que a cada 5 graus a mais na temperatura, cresce em 8% a possibilidade das incidências das dores de cabeça. Por isso, é importante redobrar os cuidados em dias mais quentes. Dependendo da sensibilidade de cada um, muita gente é sensível ao calor e o calor pode realmente gerar dor de cabeça. Aí é importante, para diluir esse calor no corpo, espalhar, que a pessoa tenha uma boa hidratação e tenha também cuidado na sua alimentação, porque existem alimentos que geram também energia e mais calor e que não são apropriados para esse clima quente. A Sociedade Brasileira de Cefaleia mostrou que 13 milhões de brasileiros apresentam dores de cabeça diariamente. Por isso, se você sofre desse mal, não deve tomar remédio por conta própria. É preciso procurar um médico que irá investigar o seu caso e fazer o tratamento corretamente. É muito importante que se investigue a causa da dor de cabeça. A pessoa pode estar tomando um remédio de dor de cabeça e está sendo portadora de um tumor cerebral, de um aneurisma, e está perdendo tempo e possibilidade, inclusive, de cura. Então, em todo caso de dor de cabeça, não só tomar um analgésico, que só te dá um alívio imediato, mas principalmente investigar a causa. Olha só, gente, dor de cabeça todo mundo tem, né? Afinal, a gente se estressa, um probleminha e outro, fica com aquela dor de cabeça, tomou um analgésico, desaparece. Mas e quando ela não desaparece? Ela fica, por até 2 dias seguidos, aí você pode desconfiar que está com enxaqueca, que é um problema vivido por 30 milhões de brasileiros. E é exatamente sobre essa temida enxaqueca que eu estou aqui com o neurologista Dr. Paulo Henrique Fonseca. Muito bom dia. Bom dia, Marcela. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso obrigado. cotidiano para falar sobre um problema que eu sofro, enxaqueca. É horrível, doutor, e a gente já quer saber o que causa essa enxaqueca. Antes da gente falar exatamente da enxaqueca, Marcela, que é um tipo de dor de cabeça específico, né? É importante alertar a população que existem muitos tipos de dor de cabeça, né? Para ser preciso, mais de 150 tipos. Olha só. Então, a lista de tipos de dores de cabeça e suas causas é enorme, né? Se a gente for esmiuçar em detalhes, realmente seria assunto para vários programas aqui. Né? E a dor de cabeça certamente é uma das queixas médicas mais comuns, queixas essas que permeiam todos os consultórios, independente das especialidades, e as emergências, as urgências e emergências certamente. Especificamente falando da enxaqueca ou migrânia, que é como a gente costuma chamar, a doença ela tem em sua causa, né, digamos assim, a alteração da estrutura cerebral que está acometida são os vasos sanguíneos do cérebro. Né? E o que pode deflagrar esse processo que altera os vasos sanguíneos e que se externa como dor, são vários agentes externos, né? Há uma disposição, há uma predisposição individual, com algumas formas genéticas, outras não tão bem documentadas assim,
E os agentes externos vão desde privação de sono, estresse, alimentos, né, tais como café, adoçantes, alguns tipos de queijos, corantes, chocolate, frutas cítricas ou bebidas cítricas, álcool. Então a lista realmente é extensa. O que a gente costuma a recomendar para os pacientes é identificar dentro da sua rotina habitual quais são os alimentos que estão claramente implicados na deflagração da dor e quais são as rotinas, as condutas que você tem assumido que tem repercutido em dor. Ô doutor, e como é que os nossos telespectadores que sentem dores de cabeça podem identificar que estão com aquela dorzinha de cabeça mais simples ou se estão com enxaqueca? Qual o sintoma da enxaqueca que pode diferenciar de uma dor de cabeça normal? Perfeitamente. Essa dor de cabeça que as pessoas habitualmente chamam uma dorzinha de cabeça normal, a gente sempre costuma dizer que sentir dor nenhuma é normal, né? Essa dor de cabeça tem nome e ela é de fato a dor de cabeça mais frequente desses 150 tipos que a gente citou, que é a chamada cefaleia tensional, né? Essa dor de cabeça, primeiro, ela incide mais em homens. É mesmo? Ela é mais prevalente em homens. Olha só, não sabia. Segundo, que a parte da cabeça que dói não é muito bem definida. Ela pode ser a cabeça toda, que a gente chama de holocraniana, pode ser mais posterior, ela pode ser bitemporal, nas laterais da cabeça. A característica da dor difere bastante também da enxaqueca. Essa dor da cefaleia tensional, ela é em aperto, ou em peso, ou em opressão, ela é de leve a moderada intensidade e normalmente ela não vem associada a outros sintomas, como náusea, vômito, o incômodo da luz, o incômodo dos ruídos, o incômodo do cheiro, como é muito frequente na enxaqueca ou migrânia. Já na migrânia, a dor, quem experimenta a dor realmente não confunde com outras dores. Por quê? Normalmente ela é de um lado só da cabeça, né? Ela é tipicamente unilateral, ela é de forte intensidade, né? Quando a gente pede para o paciente pontuar de 0 a 10, entre 0 dor nenhuma e 10 a pior dor da vida dele, ele fica aí entre 8 e 9 quase sempre. Quase 10. Né? Doutor, o Tiago, ele disse aqui que tem dor de cabeça todos os dias e que ele toma analgésicos diariamente. Ele quer saber se há perigo tomar esse analgésico todos os dias. Esse fenômeno que ele está citando tem nome, é a chamada cefaleia por abuso de analgésicos, né? Quase sempre ocorre da seguinte maneira, e isso é um inconsciente coletivo, as pessoas respondem de maneira muito semelhante. O paciente tem uma cefaleia crônica, seja ela tensional ou a própria migrânia ou enxaqueca, e por ter dor muito frequentemente e ou muito intensamente, ele começa a recorrer a analgésicos com mais frequência. E a frequência da analgesia aumenta ao longo da vida, porque o paciente quer se ver livre da dor e recorre aos remédios que ele tem ao seu alcance e, quando menos espera, está fazendo uso quase que diariamente e, por assim dizer, até muitas vezes diariamente, várias vezes de analgésico. Então, aquela dor primária, que era uma migrânia ou uma cefaleia tensional, agora ela se transforma e tende a cronificar e tende a se tornar mais intensa e refratária, ou seja, mais difícil de ser tratada, né? E é o que a gente chama de cefaleia crônica diária, complicada com o abuso de analgésicos, ou seja, é muito ruim, de fato, você recorrer diariamente a analgésico, porque isso não só complica o diagnóstico da sua dor de cabeça inicial, como também torna a sua dor de cabeça mais intensa e de mais difícil controle. Ô doutor, quem tem enxaqueca vai ter para o resto da vida ou com o tratamento resolve? Algumas pessoas podem atenuar a frequência e a intensidade dos sintomas ao longo da vida. A enxaqueca ela funciona de maneira semelhante à epilepsia no cérebro. Então, quando você olha na intimidade do tecido cerebral, são doenças primas, digamos assim, né? São as chamadas canalopatias. Tem gente que tem epilepsia, institui um tratamento por um período, suspende a medicação e nunca mais na vida tem crise. Existe a possibilidade de, para enxaqueca, o comportamento ser semelhante, né? Mas isso é uma coisa que realmente precisa ser muito individualizada. A gente não tem como, a princípio, antever quem vai ser o doente que vai responder dessa forma ou quem vai ser o doente que vai precisar de um acompanhamento e de um tratamento a longo prazo. Na dúvida, a recomendação formal é
atrelar a sua rotina de vida a um profissional que possa lhe ajudar nesse sentido, identificar em você aquele perfil de doente que está respondendo de uma maneira melhor ao tratamento e, a depender do segmento, julgar a suspensão do remédio e avaliar se você ficou bem. Maravilha, então. Dúvidas esclarecidas, doutor. Obrigada, É sempre viu? um prazer, Marcela. Bom dia, até a próxima. Igualmente, um abraço. Tchau, tchau. Já pensou em se livrar de vez dos óculos de grau? Então faça uma avaliação com os oftalmologistas da Clínica Oculare para saber qual o procedimento mais indicado para o seu caso. E sabia que é possível corrigir qualquer dependência de óculos? Pois é, se você tem miopia, hipermetropia, astigmatismo ou vista cansada para perto, fique atento. Todos esses tipos de grau podem ser corrigidos. E o melhor, com segurança e confiabilidade. Marque agora a sua consulta pelo telefone 3725-2020. E no próximo bloco nós vamos falar sobre essa crise política, ética e moral que o nosso país está vivendo. Será que afeta na vida das pessoas? Como é que está essa inversão de valores, hein? Uma psicóloga vai conversar comigo sobre esse assunto, então me espera que eu volto daqui a pouquinho. Estamos de volta com o seu cotidiano. Olha só, gente, recentemente nós presenciamos uma situação muito complicada lá no Espírito Santo. E aí vem aquela pergunta à nossa cabeça. O que passa na cabeça da população? Como é que estão os valores? Já que nós presenciamos cenas de pessoas saqueando estabelecimentos comerciais, hein? Confere aí na reportagem de Tony Maciel. No dia 6 de fevereiro, a Polícia do Espírito Santo entrou em greve e de lá para cá, imagens da ação de bandidos e da própria população saqueando lojas começaram a circular nas redes sociais e aplicativos de troca de mensagens. Algo semelhante aconteceu em Pernambuco, na cidade de Abreu e Lima. No ano de 2014, a polícia também estava em greve e o comércio foi saqueado. O que chamou a atenção no caso do Espírito Santo foi um texto que passou a ser compartilhado nas redes sociais e enviados através do WhatsApp, com o título de Psicologia de Polícia e Bandido. Em um trecho, o texto diz: na greve da PM do Espírito Santo, cidadãos comuns foram vistos realizando saques em lojas e supermercados. A ausência da polícia revela uma realidade assustadora, o caos ético e moral que se encontra no nosso país. Em outro trecho, ele continua: retirada a polícia, vem à tona o desejo latente de um povo corrupto. Idiotice pensar que só os políticos são desonestos. Tendo oportunidade, muitos se tornam criminosos. E conclui: se precisamos de polícia para sermos honestos, somos uma sociedade de bandidos soltos. Eu entrei em contato com o autor do texto, o teólogo e psicólogo Sérgio Oliveira, que mora na cidade de Alegre, no Espírito Santo. Sérgio, você imaginava que o seu texto ia ter essa repercussão toda? Então, Tony, eu não imaginava que o texto teria essa repercussão. Muitas pessoas no Facebook dele, na internet, postaram coisas muito parecidas, muito semelhantes às coisas que eu coloquei na minha postagem no Facebook. Mas eu acho que essa repercussão é por conta justamente dessa resposta que as pessoas procuram nesse momento de crise que nós estamos vivendo, dessas últimas notícias. Então eu acho que eu tive a felicidade de sintetizar aquilo que as pessoas já pensavam, mas não conseguiam falar. Então você acha que o Brasil está vivendo uma crise moral e ética? Observando o que aconteceu nos últimos dias, principalmente no meu estado, aqui no Espírito Santo, os saques, as lojas, os supermercados, eu acredito que nós estamos vivendo sim uma crise ética e moral. O cidadão, quando ele é deixado sozinho, ele se corrompe facilmente. E a gente percebe que as pessoas reclamam dos políticos e a gente conclui que a corrupção não é uma coisa que está só lá no alto escalão do governo, como nós vimos nas notícias, né, no Brasil. Nós vemos que a corrupção começa nas bases da sociedade. O jeitinho brasileiro, nessa ausência da polícia, nós vemos como as pessoas se comportam nessa situação. E eu fui às ruas com essa pergunta: será que as pessoas ainda acreditam que a maioria dos brasileiros são honestos? Se fosse honesto, a gente não tinha aí a necessidade de tanta polícia nas ruas como hoje a gente vem sentindo falta. O brasileiro, o ser humano é produto do meio, então se você nascer num país honesto, então ele vai ser honesto. Agora, se ele nasce num país que a desonestidade impera,
Começando dos políticos, ele vai ser desonesto. Realmente o nosso país ele está vivendo um conflito ético e moral, mas o que será que está acontecendo, hein, gente? Olha, eu estou aqui com a psicóloga Valéria Tavares e ela vai conversar um pouquinho comigo hoje sobre exatamente essa inversão de valores. Muito bom dia, doutora. Bom dia, Marcela. Que bom conversar contigo. Mais uma vez, exatamente num momento tão delicado como esse que a gente está passando, né? Pois é, Marcela, vivemos realmente uma crise ética, uma crise moral, onde a gente precisa parar e repensar os nossos valores, né? Muita coisa acontecendo e parece que as pessoas vão meio sem pensar, sem parar para refletir sobre o que está acontecendo e fazer uma reflexão pessoal. Qual é o meu lugar nesse contexto? O que é que eu posso fazer para melhorar? Lógico que a gente não pode generalizar, claro, mas estamos dentro de uma crise mesmo e que a gente precisa parar para repensar muitas coisas, inclusive dentro da família, que é onde tudo começa, onde os valores são repassados, onde os questionamentos precisam ser feitos e não apenas uma mera reprodução do contexto que está aí fora. Se o outro faz, eu posso fazer também? Não é por aí jamais. A gente tem que repensar muito e dentro do contexto familiar, que também vive uma crise. É verdade, você falou uma coisa muito importante, a base, tudo começa na base. E aí, uma coisa que me chamou a atenção na reportagem do Tony Maciel foi um rapaz que falou que o brasileiro, ele quer se aproveitar de tudo. Infelizmente, essa é a cultura do nosso país, né? Às vezes as pessoas, elas diante de uma situação como essa que acabamos de ver, as pessoas gostam de se aproveitar da desgraça alheia para tirar vantagem, isso é preocupante. Muito, Marcela, porque a gente vive meio que na lei de Gerson, né, do tirar vantagem em tudo. Então, o positivo, aquele cara que se dá bem no mundo, entre aspas, é aquela pessoa que tira vantagens, que está na frente de todos, que tira vantagem no trânsito, que tira vantagem numa fila de banco, que tira vantagens materiais, etc., afetivas, etc., etc., etc. Então, a gente precisa repensar mesmo essa lei de Gerson, que ela tem muito a ver com a nossa história, né? Com a história da colonização. Tudo começa com a colonização. Tudo começa lá e tem algo no imaginário, né? Tem algo que fica lá, que a questão é tirar vantagem, é se dar bem na vida. E se dar bem na vida é meio complicado de entender por essa perspectiva, né? A gente tem que entender muito mais outros valores e não onde o ter aparece na frente do ser, né? O ser aparece em segundo lugar. Então, uma questão que envolve falta de empatia, muitas vezes, do se colocar no lugar do outro, porque eu quero tirar vantagem, mas eu quero que o outro tire vantagem sobre mim, então essa reflexão não é feita. Eu que tenho que me dar bem. Estamos numa sociedade altamente narcisista, né? Então, muitas coisas aí que precisam ser discutidas, repensadas, olhadas, para que a gente não se torne, assim, apenas reproduzindo essa história, né? Reproduzindo essas coisas que vão dando errado e a gente não possa parar, não queira parar porque não tem o tempo, porque a gente está correndo. Então, estamos, assim, precisando repensar muitas coisas, como dizia Bauman, essa modernidade líquida, né? Tudo é muito fugaz, tudo é muito fluido, precisa ser repensada urgentemente. E cabe a cada um começar a repensar suas ações, seu cotidiano, né? Enfim, a sua relação com as pessoas, porque senão fica tudo muito... né? Uma coisa que você falou, narcisismo. Eu acho o narcisismo ligado muito ao egoísmo e é exatamente isso que estamos passando também. Eu acho que o ser humano, ele está cada vez mais egoísta. Claro que a gente não vai generalizar, mas a gente vê em pequenas atitudes. O eu, primeiro eu e depois você. A gente não para pensar em ajudar ao próximo, em dar a mão ao próximo, não é, doutora Valéria? E isso acaba refletindo no comportamento das crianças, né? Principalmente os pais, eles são um espelho. Então, o que o pai fizer, a criança, ela vai refletir. Então, a base, ela tem que ser mudada e a gente tem que educar os nossos filhos para o futuro, para quem sabe um dia as pessoas mudarem, né? Exatamente, Marcela, é a base de tudo. E lógico, num contexto onde situações em que as pessoas se dão a mão, fazem atos generosos em relação ao outro, se ajudam, chama tanto atenção, né? Não era para ser assim, era para ser algo natural, era para ser a lógica natural das coisas. Eu encontrar algo de alguém e devolver imediatamente, eu me preocupar com o outro, não querer passar na frente de alguém na fila, não querer
me dar bem em situações tão pequenas, né? Isso deveria ser uma coisa natural do ser humano, é natural na nossa cultura, mas não é. E muitas vezes isso não é percebido, mas começa realmente no contexto familiar em casa, onde pequenas ações que as crianças vão cometendo e que os pais vão, é coisa de criança. Ou então, é isso mesmo, meu filho, tem que se dar bem na vida, como se alguém bem-sucedido tem que passar por cima de alguém. Então, essa falta de empatia, de se colocar no lugar do outro, ela é muito séria. Precisa ser realmente, a gente parar e refletir, porque de repente a gente pode até estar refletindo e reproduzindo algo sem nem parar para pensar. Por isso que, por mais que tenhamos uma vida agitada, esse nosso dia a dia cheio de responsabilidades, que 24 horas parecem não dar conta do que a gente tem para fazer, mas a gente não pode deixar de parar para refletir, de se colocar, assim, de parar para a gente olhar, peraí, como é que eu estou na minha relação com o mundo, na minha relação com as pessoas, e o que é que eu posso fazer para melhorar? Não, a gente não vai ter essa perfeição, né? Algo inatingível, mas a gente pode melhorar sim, e tentar ver com quem está perto de nós, o que é que a gente pode fazer para ensinar, para fazer a pessoa parar e refletir, para conversar mais sobre essas coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Adorei nosso bate-papo, viu? Eu tenho certeza que muita gente vai refletir e vai mudar algumas ações. Esperamos que sim, né, Marcela? Sempre a gente tem que alimentar a esperança, né? Verdade, esperança sempre. Obrigada, sempre, querida. Bom dia. Até a próxima. Para você também. Tchau, até tchau. a próxima. E olha só, o nosso cotidiano vai ficando por aqui. Claro que a gente agradece o seu carinho e a sua audiência. Se quiser rever esse programa, corre lá no nosso canal no YouTube. Tem também o nosso Instagram, @TV Jornal Interior, e a nossa página no Facebook. Vai lá e dá um like e fica por dentro de tudo que acontece no seu cotidiano. Um grande beijo, fica com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.